E para fechar o seu sextou com chave de ouro, vou mostrar para vocês o mascote aqui meu. Olá, esse é o Tuts, certo? Eu não lembro se vocês já conheceram o Tuts em algum outro vídeo, mas para alegrar a sexta-feira de vocês, olha que coisa mais fofa desse mundo, esse é o Tuts. Tuts, espera aqui sentado, que hoje o negócio é louco. Voltando, galera, vocês acabaram de dar uma olhadinha sobre a eletrólise ígnea, beleza? E agora a gente vai ver como funciona a eletrólise aquosa. Então hoje é uma pré-aula um pouquinho mais densa, mas vocês podem tirar todas as dúvidas já e a hora que vocês quiserem mandando mensagem, beleza? Não tenha vergonha, fechou? Hoje a gente vai ver eletrólise ígnea, já foi, falta aquosa. A aquosa ela é um pouquinho mais delicada, um pouquinho mais complicada, beleza? Primeiro, eletrólise tem que ter íon. Para eu ter íon com água, a água ela pode fazer dois processos dependendo da substância. Pode fazer a ionização, se for os ácidos, é mais incomum, beleza? Ou a dissociação, certo? No caso de base, sal, que é o principal, e etc. Fechado? Então, principalmente aqui a dissociação. Beleza? São formas de obter os íons através da água. Fechou? Então, antes era fusão na ígnea, agora dissociação. Beleza? Continuando. Tem aqui o NaCl de novo. Vou fazer dos dois iguais para você ter uma noção e depois tem as variações. Aqui tem mais variações e eu vou te explicar o porquê. Beleza? Galera, a descarga na ígnea eu derretia, sobrava Na+, Cl-, top. Cada um ia para o seu lado e boa. Aqui, quando eu jogo na água, acontece a mesma coisa, ó. NaCl na água forma Na+, e Cl-. Essa é a dissociação dele. Então eu tenho Na+, e Cl-. Só que qual o detalhe? Aqui eu tenho água. A água tem íon nela também. Na água tem H+, e OH-. Ou seja, eu tenho a reação de dissociação do NaCl, mas eu também tenho a reação, e presta atenção agora que isso vai ser importante lá no final, de dissociação da água. O H2O nada mais é do que H+ e OH-. E qual que é o problema de tudo isso? Onde eu chego no detalhe? Galera, eu tenho 4 íons, 2 positivos, 2 negativos, 2 cátions, 2 ânions. Só que só pode descarregar um em cada local. Não posso descarregar os dois. Ou seja, tem uma competição. Tem uma competição entre o H+ e o Na+. Tem uma competição entre o OH- e um Cl-. Ou seja, você tem que saber as filas de prioridade. Beleza? Antes, só vamos colocar o nome para você não esquecer. Positivo era o cátodo, certo? Cátodo positivo sofre, certo? Só que aqui é eletrólise, então desse lado é o ânodo. Ânodo começa com vogal, é oxidação. E lembra que na eletrólise é o polo positivo, porque ela é forçada, ela é o contrário da pilha. Visto isso, negativo ânodo na pilha, negativo, deixa eu botar lá para baixo, cátodo na pilha, certo? E o cátodo vai sofrer a redução, certo? Bode pelo. Beleza? Galera, visto isso, a gente vai para a parte que nos interessa, que é quem vai ganhar. Fila de prioridade. Primeiro desse lado aqui, ó, do lado do cátodo, lado negativo. A prioridade aqui, lembra que ele é o negativo, então quem corre em direção a ele? Pode correr o Na+, ou pode correr o H+. Quem ganha? E a gente vai saber pelo seguinte, ó, família 1A, vírgula, família 2A, hidrogênio e demais metais. Galera, quem vai ganhar é quem está para esse lado. Ou seja,
O hidrogênio não está aqui no meio, deixa eu destacar ele, que ele sempre vai estar. O H+ sempre vai estar aqui. O que vai variar é o outro. Então, se for qualquer metal que não seja da família 1A e 2A, ele vai ganhar nessa corrida e ele vai descarregar. Ele que vai fazer a reação. Agora, se for família 1A ou 2A que estiver disputando com o hidrogênio vai ganhar, certo? Isso tem a ver com uma relação contrária à fila de reatividade dos metais, beleza? Então, se for 1A e 2A, o hidrogênio ganha. Se for outro diferente desses dois, certo? Dessas duas famílias, esse outro metal vai ganhar. No caso, o Na, ele está na família 1A. Aqui está o Na. Então, galera, o hidrogênio, ele tem maior, tá mais para a direita, ele tem maior prioridade que o sódio, que o Na. Então, é o hidrogênio que vai ganhar e o sódio vai ficar na dele. O hidrogênio que vai correr e fazer a reação. Ou seja, eu tenho o H+, que vai receber esses elétrons, mais elétron, só que lembra que o hidrogênio, quando ele fica 0, ele forma H2 gasoso, certo? Ele é igual ao oxigênio, igual ao nitrogênio, igual aos halogênios que eu comentei agora há pouco para vocês, lembra? Então, lembra que esse H2 gasoso, ele é o detalhe, o 2, tem que ter o 2. Não importa se ele está no cátion, ele sempre vai estar junto com metais. Ele não é metal, então ele vai agir dessa forma. Se eu tenho 2 aqui, eu tenho que balancear com 2 aqui, e daí eu tenho 2 elétrons. Essa é a semi-reação catódica da minha eletrólise aquosa. E o Na? Karma. Do outro lado, mesma coisa, eu tenho OH- contra Cl-. Então, os dois vão tentar chegar. Como funciona a prioridade do lado de lá? Eu tenho a seta, e aí eu tenho os ânions, ou seja, os negativos oxigenados, ou seja, SO2, SO3, menos, claro, 2 menos, SO4, NO3, NO2, ClO4, todos que têm oxigênio com mais de um oxigênio são considerados ânions oxigenados. E eles vão perder pro OH-, deixa eu destacar de azul, perdão, vão perder pro OH-, certo? E o OH- só perde pros demais ametais, demais ânions, vamos colocar da forma mais bonita. Então vou escrever com maior em relação à prioridade e aqui também em relação à prioridade. Ou seja, o OH- ganha de todo mundo que tem oxigênio, mas perde para todo mundo que não tem. E lembra que aqui eu quero falar para você que entra o mais F-, o flúor, beleza? Por quê? Porque o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. O que isso quer dizer? Ele ama o elétron mais do que qualquer outro. Então pensa, ele vai querer correr para cá para jogar o elétron dele fora e descarregar? Não. Então, ele também não vai descarregar. A prioridade do OH- é maior que a do flúor, mesmo o flúor não sendo um ânion oxigenado. Beleza? Se mais vai ficar estranho, então vou colocar E flúor. Lembra do flúor que ele é o mais eletronegativo, então encaixa ele aqui nos ânions oxigenados, embora não seja, mas ele não quer perder esse elétron por nada. Fechou? A hora que eu for analisar entre o OH- e o Cl-, Cl- é um ânion oxigenado. Bom, não estou vendo nenhum oxigênio. Se tiver, alguma coisa está errada. É o flúor, cloro. Você é o flúor. Não lembro do cloro ser o flúor, não. Então, galera, ele não é nenhum desses dois, então ele tem a prioridade sobre o OH-. Ele se encaixa nos demais ânions e ele ganha do OH-. Então, ó, não é o OH- que vai, é o cloro. Ele que vai chegar até aqui. E daí eu vou fazer a reação dele e, curiosamente, a reação é exatamente igual à reação da ígnea, certo? Eu tenho o cloro menos, certo?
Galera, uma coisa que eu não comentei lá atrás, e presta atenção e guarda na sua cabeça. O outro era fusão. Então, sempre que tinha menos ou mais, era líquido, era o L, beleza? Aqui nesse caso, como eu estou colocando em água, ele é aquoso, ó. Aquoso, certo? Mas lá em ígnea é líquido, mas depois eu comento com vocês bonitinho, beleza? Então, cloro menos, que vai mandar esse elétron embora e vai formar o cloro 2 gasoso, mais 2 elétrons. A gente já conversou sobre o cloro ficando sozinho, 2 gás. Beleza? Então eu tenho a semi-reação anódica. Então até agora, o que mudou em relação à ígnea? Só que agora eu tenho uma prioridade, porque está acontecendo uma competição, certo? Aonde que vai dar o outro probleminha? Ó, já para deixar para vocês, essa não é a semi-reação anódica? Eu vou escrever a catódica pra gente, só que eu vou escrever um pouquinho menor para eu fazer a global. Então, ó, anódica é o Cl, Cl menos 2, dando Cl2 gasoso para eu poder já fazer o balanceamento, mais 2 elétrons, certo? Em cima eu vou colocar a catódica, 2H+, mais 2 elétrons, dando H2 gasoso. E galera, essa não é a anódica, ó, a anódica, essa não é a catódica e essa anódica. Lá em ígnea tinha fusão, aqui tem mais duas. Então por isso que ela, além de ter a prioridade, ela é um pouquinho mais complicada. Aqui, para fazer a global, você precisa da semi-reação catódica, da semi-reação anódica, você precisa da dissociação e da autoionização da água. Você precisa das 4 reações. Então, pegou um exercício desse, a primeira coisa que você faz, bota água. Bota água, ó. O da água aqui, ó. Você já coloca o seu H2O virando H+, e OH-. E aí você vai balancear de acordo com o resto, você vai ver que tem os dois envolvidos. Então, pegou a eletrólise aquosa, equação da água. Fechou? Você não vai colocar um sal, uma base, etc. Então, você já vai colocar a dissociação igualzinha, certo? Lá você não fez a fusão, não formou os íons. Aqui é igual, só que o detalhe é que acontece a dissociação ou ionização. Mas a dissociação, então você vai fazer a reação dela igual você fez lá. NaCl sólido, dando Na+, mais Cl-. E galera, todo mundo que tem mais e menos aqui é aquoso. Certo? Só água que não é aquosa, pelo amor de Deus. Água aquosa. Acho que eu vou repetir uma vez só para entender. Água aquosa. Bem difícil não ser. E galera, balancear aqui também, ó. 2, 2 e 2. Todo mundo com 2. Porque daí eu vou passar a régua e aí eu saio cortando como se não houvesse amanhã. 2H+, 2H+, foi-se. 2 elétrons, foi-se. Vou cortar de outra cor para ficar bonito também. 2Na+, não tem com quem cortar. Mas 2Cl-, 2Cl-, cortei. Galera, o que sobrou? Vou escrever aqui, ó. Sobrou 2NaCl mais 2H2O. E aqui, ó, sólido e líquido. Aqui, H2 gasoso mais Cl2 gasoso mais Na OH-. Vocês vão ver depois. Na OH-. Isso aqui é a reação global da sua eletrólise aquosa. Formou gás hidrogênio, gás cloro. Então forma gás cloro igual na ígnea. Só que aqui forma gás hidrogênio em vez de sódio metálico. Certo? Essa é a diferença, por exemplo, desse composto, na ígnea e na aquosa.
Só que também forma o Na e o OH-. Deixa eu deixar ele mais bonitinho para você, ó. Na mais OH-. Só para você ver ali. Galera, sobrou OH-. OH- é uma base, referência de base. NaOH. Ou seja, o pH no final da minha eletrólise vai subir. E se tivesse sobrado H+, o pH ia descer. Lembra o tal do pH? Então, você tem que ficar atento em quem não corre para nenhum lado, ó. OH- ficou na dele, Na+ ficou na dele. Você tem que estar atento a eles no final. Por quê? Sobrou OH- e o H foi embora, tá ficando básico. Se tivesse sobrado o H+, e o OH- tivesse ido embora, ficado preso, ficava ácido. Então tem que estar de olho no pH no final da minha eletrólise. Beleza? Porque aqui está formando, entre aspas, uma base. É que ela está ionizada, ela está dissociada. E última coisa que eu quero falar para vocês, que isso aqui tem um nome, beleza? O nome desses caras aqui, ó, que não participam da reação, beleza? Eles ficam só olhando, não vai nem para um lado e nem para o outro. Eles não ganham, eles não descarregam, eles ficam na dele. Do jeito que ele começa aqui, ele termina aqui, ó, certo? Então eles são chamados de íons expectantes. Íons expectantes, eles são espectadores da reação, eles só ficam de olho, beleza? E só para colocar aqui, para não passar em branco para vocês, ó, 2Na+ e 2OH-. Vocês não falam, nossa, professor, não lembra do balanceamento. Lembrei. É que não é tão no foco, mas lembrei, certo? Então, 2Na+, 2OH-, formou base, fica básico, certo? Se formasse H+, ficava ácido. E lembra que o nome de quem não descarrega, nem quem corre para cá e nem quem corre para lá, são os íons expectantes. E eles que vão fazer esse papel de ou aumentar o pH, ou diminuir o pH, ou nem variar ele. Beleza? Na aula eu vou dar um exemplo de outros casos para vocês de eletrólise, que pode acontecer 4 tipos de eletrólise. Com o exemplo, o sal descarregando o positivo e o negativo, com a água descarregando o H+ e o OH- e o sal perdendo dos dois lados a prioridade, com só o H+ descarregando, que é esse caso, e o ânion é do sal, ou com o OH- e o metal que ganha, no caso, sem ser o H. Então, ó, ou ganha os dois da água, ou ganha os dois do sal, certo? Ou ganha um do sal e um da água, ou um da água e um do sal, certo? Meio confuso, mas vocês vão entender melhor. Aqui, por exemplo, ganhou o H+ e o Cl-. Depois eu vou dar outros exemplos que ganha o OH- e o outro, certo? Outro exemplo que ganha o H+ e o OH-, só a água ganha. E outro exemplo que só o sal ganha e o H+ e o OH- não. Então tem vários tipos de eletrólise, mas o jeito de fazer é tudo igual. A única coisa que vai mudar para você é a reação do H+, que se for do OH- é outro jeitinho de ficar, mas eu vou te explicar. Beleza? Um beijo no seu coração. Não, isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, vai ficar mais claro, e pergunta para mim no privado ou na live. Pergunta. Eu explico tudo isso de novo numa boa. Fechou? Isso aqui é importante. Beleza? Eu te dou outros exemplos, vocês vão ver como vai funcionar. Fechou? Beijo, sextou, vamos, que é tudo nosso. Até mais. E beijo do Tuts. Fui!